paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Vê só, o discípulo a quem Jesus mais amava. Eu já expliquei lá atrás que era o próprio João, porque João tinha uma outra visão de Jesus. Os discípulos tinham aquela visão de que Jesus era o Filho de Deus, de que ele curava, de que ele ressuscitava, de que ele fazia, de que ele acontecia, mas não tinha a visão do propósito de Jesus na terra, que era a salvação. João tinha esse propósito, tanto tinha que o evangelho dele é diferente do de todos, é voltado para a humanidade, no propósito de que todos reconheçam que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo, cumprir as Escrituras, padecer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer? Mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus então ressuscitou, está transformado, não é mais aquela pessoa que estamos acostumados a ver, é uma outra forma. Reconhecemos Jesus aonde? No partir do pão, nas palavras, no comportamento, e isto está onde agora? Dentro de nós. Recebemos Jesus como Salvador, somos transformados, deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. E agora então as pessoas não olham, não veem Jesus porque ele não está fisicamente no mundo, mas ele está espiritualmente. E como ele é refletido em nós, nós transmitimos agora Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados.
se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus então lhe mostra as mãos e mostra o lado, mas ele não mostra a cabeça. Por quê? Todo mundo está vendo, mas não há mais ferimentos na cabeça, porque os nossos pecados agora estão esquecidos. Então Jesus disse: se você perdoar os pecados, os seus pecados serão perdoados. Mas se você não perdoar, também não serão perdoados os seus pecados. E vamos fazer igual a Tomé? Porque eu não vi, eu não creio, eu só creio se eu ver? Não, eu creio porque de ouvir falar, assim como está lá em Hebreus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Viu a diferença? João só escreveu o que foi necessário para a tua salvação. Muitas outras coisas Jesus fez, mas ele colocou o que? O necessário para nós crermos, sem tocar, mas só pelo ouvir, crer. Capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus então está à beira da praia. Ele dá um sinal: joga a rede para a direita, joga a rede. A rede que agora ele te dá é da palavra dele, é a autoridade da salvação. Divulgue a palavra do Senhor. Pedro estava nu? Não. Ele estava com poucas roupas. Ele não ia ficar
lá no meio do mar, nu de tudo, porque haviam casas ali. Pedro não é um depravado, Pedro é um respeitador. Ele estava com poucas vestes e quando falaram é o Senhor, ele pulou na água para não mostrar que ele estava assim desprovido de estar na presença do Senhor. Não, não é assim que eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu tenho que estar com trajes respeitosos. Não é de qualquer jeito que eu estou na presença do Senhor. Então, Jesus fala: agora sentem-se, comam do que eu estou dando. A minha comida é farta, é boa, perfeita e agradável. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, nós vamos ver aqui, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Tu me amas? Pedro, na terceira vez, se entristece. Por quê? O povo judeu tem um costume de, quando acontece alguma coisa, vamos ver, acontece pela segunda ou acontece pela terceira. Se as 3 vezes é a mesma coisa, por exemplo, vamos pegar um caso específico. Silvio Santos ensinou que você tem que fazer uma pergunta e tem uma resposta. Pergunte pela segunda vez. Se for a mesma resposta, pergunte pela terceira. Se for a terceira vez a mesma resposta que a primeira e a segunda, então este é o caminho. Então, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, colocou sobre si uma maldição. E quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, Pedro se entristece. Mas naquela hora, aquela maldição que estava sobre Pedro, Jesus estava quebrando, porque ele fez 3 negativas de Jesus e agora ele fez 3 positivas. Então, essas 3 positivas quebram a maldição que estava sobre Pedro. E quando ele fala: Hoje você é novo, você vai para onde você quer, mas amanhã, quando você for velho, você não terá escolha, seguirá um caminho que não quer seguir. Lá em Atos, veremos daqui a pouco, Pedro dormia, mas Pedro ia morrer no dia seguinte. E Pedro dormia? Ele ainda não é velho, ele é novo, então ele não vai morrer agora. É uma demonstração de fé. Quando Jesus fala, este discípulo não morrerá, é porque ainda não é tempo de João passar pela morte. É tempo de João passar por um processo que ele será deixado na ilha de Patmos e lá então ele receberá a revelação do Apocalipse.
Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João não tem uma noção do tamanho do mundo, mas ele disse uma coisa correta. Se todos os atos de Jesus, todas as palavras de Jesus fossem colocadas em livros, o mundo não comportaria. Dizendo aqui, Jesus é infinito.